E se o que você chamou a vida inteira de timidez, de sensibilidade excessiva ou até de uma estranheza inerente, for na verdade um sinal de autismo que ninguém, nem mesmo você, percebeu? Essa é uma pergunta que ecoa na mente de muitos adultos hoje, um questionamento que surge após anos de uma sensação persistente de desconexão, de estar sempre um passo atrás nas interações sociais, ou de sentir o mundo de uma forma avassaladora e exaustiva. O autismo em adultos, especialmente em suas manifestações mais leves ou naquilo que antes era conhecido como síndrome de Asperger, é um fenômeno frequentemente negligenciado e confundido. As características que para uma criança seriam evidentes, como dificuldades na comunicação social ou interesses restritos, em um adulto podem ser interpretadas como traços de personalidade marcantes, peculiaridades ou até mesmo excentricidades. A sociedade, ainda focada em um estereótipo infantil e masculino do autismo, tem uma lacuna enorme na compreensão de como ele se apresenta em pessoas que cresceram e aprenderam a navegar, ainda que com grande esforço, pelas complexidades do mundo social. Por que tantos diagnósticos ocorrem apenas na vida adulta? A resposta reside em uma combinação de fatores. Primeiro, a apresentação atípica. Muitas pessoas autistas, especialmente mulheres, desenvolvem complexas estratégias de camuflagem social, um fenômeno conhecido como masking. Elas observam, analisam e mimetizam comportamentos sociais, posturas, expressões faciais e até entonações de voz, transformando-se em verdadeiros atores sociais. Essa performance constante, embora eficaz para evitar o estranhamento alheio, é exaustiva e impede que os sinais internos sejam percebidos por quem está de fora e, muitas vezes, pela própria pessoa. Segundo, a falta de conhecimento. Durante décadas, os critérios diagnósticos eram limitados e não abrangiam a vasta heterogeneidade do espectro. Isso resultou em gerações de adultos que cresceram sem uma explicação para suas lutas diárias, suas sensibilidades intensas ou sua forma particular de processar o mundo. A sensação de ser diferente, de estar sempre lutando contra uma corrente invisível, de se sentir exaurido após o que para outros seria uma simples interação social, é uma experiência comum para muitos neurodivergentes não diagnosticados. Se você já se sentiu assim, como se houvesse um manual secreto de instruções sociais que todos receberam, menos você. Se a vida parece uma peça onde você está sempre atuando, este vídeo pode ser um divisor de águas. Não estamos aqui para dar um diagnóstico, mas para oferecer uma lente, um novo ângulo de visão sobre experiências que talvez você já tenha normalizado. Vamos explorar 7 sinais de autismo em adultos que quase ninguém percebe, mas que podem trazer clareza e validação para a sua própria jornada. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Para começar, é fundamental desmistificar o autismo. O transtorno do espectro autista, ou TEA, é, como o nome sugere, um espectro vasto e complexo. Ele não é uma doença, mas uma condição neurológica que afeta a forma como o cérebro processa informações e interage com o mundo. As manifestações são incrivelmente variadas, indo desde pessoas com necessidades de suporte muito significativas até aquelas que levam vidas independentes e bem-sucedidas, mas que internamente enfrentam desafios diários únicos. Aqui, abraçamos o conceito de neurodiversidade, que defende que as variações no funcionamento cerebral humano são tão naturais e válidas quanto as variações na biodiversidade. Ser autista não é ter um cérebro defeituoso, mas sim um cérebro que funciona de maneira diferente, com suas próprias forças e desafios. Essa perspectiva é crucial para remover o estigma e promover a aceitação. É importante destacar como o autismo pode se manifestar de forma diferente em mulheres e como isso contribui para o subdiagnóstico.
Mulheres autistas são frequentemente mais adeptas ao masking, desenvolvendo habilidades sociais compensatórias que as ajudam a passar despercebidas, mas que cobram um custo altíssimo em termos de saúde mental e bem-estar. Elas podem ser diagnosticadas erroneamente com ansiedade, depressão, transtorno de personalidade borderline ou transtorno bipolar, antes que a verdadeira causa de suas dificuldades seja identificada. Viver sem um diagnóstico, sem essa compreensão fundamental de si mesmo, tem um custo invisível. É uma vida de exaustão crônica, de ansiedade constante, de depressão e de uma sensação avassaladora de inadequação. O objetivo deste vídeo, portanto, é oferecer uma luz, uma ferramenta para você entender melhor suas experiências cotidianas e, quem sabe, iniciar uma jornada de autodescoberta e aceitação. Para começar, é fundamental desmistificar o autismo. O transtorno do espectro autista, ou TEA, é, como o nome sugere, um espectro vasto e complexo. Ele não é uma doença, mas uma condição neurológica que afeta a forma como o cérebro processa informações e interage com o mundo. As manifestações são incrivelmente variadas, indo desde pessoas com necessidades de suporte muito significativas até aquelas que levam vidas independentes e bem-sucedidas, mas que internamente enfrentam desafios diários únicos. Aqui, abraçamos o conceito de neurodiversidade, que defende que as variações no funcionamento cerebral humano são tão naturais e válidas quanto as variações na biodiversidade. Ser autista não é ter um cérebro defeituoso, mas sim um cérebro que funciona de maneira diferente, com suas próprias forças e desafios. Essa perspectiva é crucial para remover o estigma e promover a aceitação. O espectador, que talvez tenha passado a vida se sentindo inadequado, pode encontrar aqui uma nova chave de leitura para sua própria existência, entendendo que suas particularidades não são falhas, mas sim características de uma mente que opera em outro ritmo, com outras prioridades e sensibilidades. É uma mudança de paradigma que valida a experiência individual, afastando a ideia de que há algo a ser curado e abraçando a riqueza da diferença. É importante destacar como o autismo pode se manifestar de forma diferente em mulheres e como isso contribui para o subdiagnóstico. Mulheres autistas são frequentemente mais adeptas ao masking, desenvolvendo habilidades sociais compensatórias que as ajudam a passar despercebidas, mas que cobram um custo altíssimo em termos de saúde mental e bem-estar. Elas podem ser diagnosticadas erroneamente com ansiedade, depressão, transtorno de personalidade borderline ou transtorno bipolar, antes que a verdadeira causa de suas dificuldades seja identificada. A pressão social para se encaixar, para ser agradável ou sociável, é ainda mais intensa para elas, o que as leva a aperfeiçoar a arte da camuflagem, escondendo seus traços autistas mais evidentes. Isso não apenas atrasa o diagnóstico, mas também as priva do acesso a estratégias de suporte e do autoconhecimento que poderiam aliviar seu sofrimento. Viver sem um diagnóstico, sem essa compreensão fundamental de si mesmo, tem um custo invisível. É uma vida de exaustão crônica, de ansiedade constante, de depressão e de uma sensação avassaladora de inadequação. O espectador que se identifica com essas dores sabe o peso de carregar o fardo de não entender por que as coisas parecem tão mais difíceis para ele do que para os outros. O antagonista aqui é o subdiagnóstico e a falta de conhecimento, que perpetuam um ciclo de incompreensão e sofrimento. A ausência de uma explicação coerente para suas lutas internas pode levar a uma autocrítica severa, a sentimentos de culpa e vergonha, e a uma busca incessante por soluções que não abordam a raiz do problema. O objetivo deste vídeo, portanto, é oferecer uma luz, uma ferramenta para você, espectador, entender melhor suas experiências cotidianas e, quem sabe, iniciar uma jornada de autodescoberta e aceitação. Não se trata de rotular, mas de fornecer uma estrutura, um vocabulário, para descrever e validar o que você sempre sentiu.
Reconhecer esses padrões em sua própria vida pode ser o primeiro passo para uma maior autocompaixão e para buscar as adaptações necessárias para viver de forma mais autêntica e menos exaustiva. É sobre transformar a confusão em clareza, a frustração em entendimento e o isolamento em conexão com uma comunidade de experiências semelhantes. É uma busca por paz e por um lugar no mundo onde você possa ser verdadeiramente quem é. Agora, vamos mergulhar nos sinais específicos que podem indicar autismo em adultos, começando pelo primeiro, a exaustão social profunda. Você já se sentiu completamente esgotado após um evento social, mesmo que breve? Não estamos falando de uma leve fadiga, mas de um cansaço avassalador que parece drenar toda a sua energia vital. É como se, para interagir, você precisasse ligar um interruptor interno que consome uma quantidade desproporcional de recursos. Essa sensação pode ser um forte indicativo. Para muitos neurotípicos, a interação social recarrega as energias. Para neurodivergentes, especialmente autistas, o oposto é frequentemente verdadeiro. A explicação neuropsicológica para isso reside no esforço cognitivo exigido para o masking, a camuflagem social. Imagine ter que analisar e simular constantemente expressões faciais, tons de voz, gestos e regras sociais implícitas que não são intuitivas para você. Cada conversa, cada encontro, torna-se uma performance exaustiva, onde cada palavra é pesada e cada reação é monitorada. Além disso, a sobrecarga sensorial em ambientes sociais, o burburinho de vozes, as luzes, os cheiros, o contato físico, exige um processamento mental intenso que exaure o cérebro. Não é que você não goste de pessoas, é que o custo de interagir é altíssimo, resultando em uma ressaca social que pode durar dias. Reconhecer isso é o primeiro passo para se permitir pausas sensoriais e tempo de recarga, essenciais para a sua saúde mental. O segundo sinal é uma sensação persistente de ser diferente. Desde a infância, talvez você tenha se sentido como um alien observando a humanidade, tentando decifrar suas regras e rituais sociais como um antropólogo que estuda uma tribo desconhecida. Você pode ter a impressão de que há um manual secreto de interação social que todos receberam, menos você. Essa percepção de deslocamento não é apenas uma questão de personalidade ou timidez. Ela reflete uma forma fundamentalmente diferente de processar o mundo social. Enquanto a maioria das pessoas absorve as normas sociais por osmose, autistas muitas vezes precisam aprendê-las de forma lógica e consciente, o que pode levar a um sentimento de inautenticidade ou de estar sempre atuando. Essa dificuldade em apreender intuitivamente as normas sociais implícitas pode se manifestar em situações cotidianas. Você pode se ver cometendo gafes que parecem óbvias para os outros, ou se sentir confuso sobre o que é esperado de você em diferentes contextos. Essa sensação de ser diferente, de não se encaixar, é uma experiência solitária que pode levar a um profundo senso de isolamento. Validar essa sensação e buscar comunidades, online ou offline, onde você possa se conectar com outras pessoas neurodiversas, pode ser incrivelmente libertador e curativo. Por fim, o terceiro sinal é a dificuldade com códigos implícitos e ironias. Você já se pegou levando expressões ao pé da letra, não entendendo sarcasmo ou insinuações, ou se sentindo confuso com piadas que parecem óbvias para os outros? Para quem está no espectro autista, a comunicação é frequentemente processada de forma mais literal. A linguagem figurada, as entrelinhas, as nuances de tom e expressão que transmitem mensagens não verbais podem ser um verdadeiro labirinto. Isso não se deve à falta de inteligência, mas a uma forma diferente de decodificar o mundo. A teoria da mente, a capacidade de inferir os pensamentos, sentimentos e intenções dos outros, pode ser um desafio para autistas. Isso significa que, enquanto a maioria das pessoas capta rapidamente o subtexto de uma conversa, você pode estar focado apenas no significado explícito das palavras. Isso pode levar a mal-entendidos frequentes.
frustração e até a ser percebido como ingênuo ou rude, quando na verdade você está apenas processando a informação de forma diferente. Entender que o problema não é uma falha sua, mas uma variação na forma como seu cérebro funciona é crucial. Priorizar a comunicação clara e direta e não se culpar por não pegar as pistas implícitas são estratégias importantes para navegar nessas interações. Prosseguindo nossa jornada de autodescoberta, chegamos ao quarto sinal que muitos adultos autistas podem apresentar: o hiperfoco e os interesses intensos. Você já se viu tão imerso em um assunto, em um hobby ou em uma atividade específica que perdeu completamente a noção do tempo e do mundo ao seu redor? Horas podem ter se passado, a fome pode ter desaparecido e as necessidades básicas podem ter sido ignoradas enquanto você mergulhava profundamente em um tópico que capturou sua atenção. Isso não é apenas um sinal de paixão ou dedicação. Pode ser uma manifestação do hiperfoco, uma característica comum no espectro autista. Para o espectador, o que alguns chamam de obsessão, para você é a forma mais pura de paixão e domínio. É uma capacidade notável de concentração, de absorver informações e de se tornar um verdadeiro especialista em áreas que ressoam profundamente com sua mente. Enquanto neurotípicos podem ter uma gama mais ampla de interesses superficiais, a pessoa autista muitas vezes canaliza sua energia mental para poucos, mas extremamente profundos, focos de interesse. Essa tendência a interesses restritos e intensos não é uma fraqueza, é uma superpotência cognitiva que permite uma compreensão detalhada e uma maestria em campos específicos, muitas vezes levando a carreiras de sucesso em áreas como ciência, tecnologia, arte ou qualquer domínio que exija atenção meticulosa aos detalhes e dedicação profunda. A explicação neuropsicológica para o hiperfoco reside na forma como o cérebro autista processa informações e prioriza estímulos. Em vez de dispersar a atenção por múltiplos canais, ele tende a se fixar intensamente em um único ponto de interesse, filtrando distrações externas. Essa concentração pode ser incrivelmente gratificante e produtiva, mas também pode ser desafiadora quando as demandas do mundo exterior, como prazos, interações sociais ou necessidades pessoais, colidem com o fluxo do hiperfoco. É vital aprender a usar o hiperfoco de forma produtiva, reconhecendo quando ele pode ser uma ferramenta poderosa para o trabalho e o aprendizado, e quando é preciso fazer pausas conscientes para manter o equilíbrio. Proteger esse tempo para seus interesses especiais é uma forma de autocuidado e regulação. O quinto sinal, e igualmente impactante, é a sensibilidade sensorial. Você se sente frequentemente sobrecarregado por ambientes barulhentos, luzes fortes, texturas de roupas ou cheiros intensos? Para você, o mundo não é apenas barulhento, ele grita. O que para a maioria das pessoas é apenas um som de fundo, para você pode ser uma cacofonia insuportável. Uma luz fluorescente que passa despercebida para outros pode ser uma tortura visual que causa dores de cabeça e irritação. Essa hipersensibilidade sensorial é uma experiência comum no autismo e pode afetar qualquer um dos 5 sentidos, e às vezes até mais. A explicação para essa sensibilidade reside nas diferenças no processamento sensorial no cérebro autista. O filtro que a maioria das pessoas tem para ignorar estímulos irrelevantes pode ser menos eficaz, fazendo com que o cérebro processe cada som, cada luz, cada textura com a mesma intensidade. Isso pode levar a uma constante sobrecarga sensorial, um estado de alerta elevado que drena energia e causa ansiedade. Imagine viver em um mundo onde cada estímulo é amplificado, onde você não consegue simplesmente desligar o ruído de fundo ou a luz piscando. Essa experiência de sobrecarga sensorial pode ser esmagadora e é uma das principais razões para a exaustão e o estresse enfrentados por autistas. Reconhecer essa hipersensibilidade é o primeiro passo para proteger-se. Para o espectador que se identifica, é importante criar ambientes seguros e controlados sempre que possível.
Isso pode significar usar fones de ouvido com cancelamento de ruído em locais públicos, preferir roupas de tecidos macios, evitar luzes fluorescentes em casa ou pedir para sentar em mesas mais calmas em restaurantes. Não é frescura ou preferência, é uma necessidade neurobiológica. Adaptar seu ambiente para acomodar suas necessidades sensoriais não é um luxo, mas uma estratégia essencial para gerenciar a sobrecarga, reduzir a ansiedade e preservar sua energia mental e emocional. Compreender e aceitar suas sensibilidades sensoriais permite que você viva de forma mais confortável e menos estressante em um mundo que nem sempre é projetado para você. Prosseguindo para o sexto sinal, encontramos a profunda necessidade de previsibilidade e rotina. Se você é o espectador e sente uma ansiedade esmagadora diante de mudanças inesperadas, ou um desconforto intenso quando sua rotina cuidadosamente planejada é quebrada, isso pode ser um indicativo. Para muitas pessoas no espectro autista, a rotina não é apenas uma preferência. É um mecanismo vital de regulação e uma âncora em um mar de incertezas. A vida cotidiana apresenta um fluxo constante de informações, interações sociais e estímulos sensoriais que, para um cérebro autista, podem ser esmagadores. A rotina oferece uma estrutura, um mapa previsível que ajuda a reduzir a sobrecarga cognitiva e sensorial, proporcionando uma sensação de controle e segurança. Quando essa rotina é abruptamente alterada ou quando um imprevisto surge, o sistema pode entrar em colapso. Não se trata de inflexibilidade, mas sim de uma dificuldade genuína em processar e se adaptar rapidamente a novas informações ou situações sem a preparação adequada. A explicação neuropsicológica reside na forma como o cérebro autista busca ordem e consistência para navegar em um mundo que muitas vezes parece caótico e imprevisível. Essa necessidade de previsibilidade é uma estratégia de enfrentamento para gerenciar a ansiedade e manter o equilíbrio interno. Para o espectador, a rotina não é rigidez, é a sua âncora em um mar de incertezas. É a base sobre a qual você constrói sua capacidade de funcionar, de se sentir seguro e de preservar sua energia. O direcionamento prático aqui envolve construir rotinas que sejam eficazes para você, mas também desenvolver uma certa flexibilidade. Planejar antecipadamente para eventos que podem quebrar a rotina, como viagens ou compromissos inesperados, pode ajudar a mitigar a ansiedade. Aceitar que imprevistos acontecem e desenvolver estratégias para lidar com eles, como ter um plano B ou um tempo de descompressão após uma mudança, é crucial. É importante comunicar suas necessidades de rotina para as pessoas ao seu redor, explicando que não é uma teimosia, mas uma necessidade para seu bem-estar. Proteger sua rotina é proteger sua paz de espírito e sua capacidade de funcionar no dia a dia. Finalmente, chegamos ao sétimo e talvez um dos mais exaustivos sinais: o masking, ou a adaptação social excessiva. Para o espectador, isso se manifesta como um esforço consciente e contínuo para imitar comportamentos sociais, posturas, expressões faciais e padrões de fala que são considerados normais pela sociedade. Você se esforça para fazer contato visual, mesmo que seja desconfortável. Força-se a rir de piadas que não entende. Simula interesse em conversas que não ressoam e suprime suas próprias manias ou interesses para passar despercebido. Esse é um mecanismo de sobrevivência desenvolvido ao longo dos anos para evitar o julgamento, a exclusão social e a incompreensão. A explicação neuropsicológica do masking é complexa, mas essencial. O cérebro autista, ao perceber que suas formas naturais de interação não se encaixam nas expectativas sociais, aprende a criar uma persona, uma espécie de máscara social. Isso exige um esforço cognitivo imenso, uma constante análise e imitação de comportamentos observados em neurotípicos. O custo disso é altíssimo: exaustão profunda, ansiedade crônica, depressão e, mais tragicamente, a perda de identidade. Você aprendeu a atuar em sua própria vida,
mas esqueceu quem você é sem o roteiro. Esse mascaramento é uma das principais razões pelas quais o autismo em adultos, especialmente em mulheres, é frequentemente subdiagnosticado, pois a pessoa consegue funcionar socialmente, embora a um custo interno exorbitante. O reconhecimento emocional desse sinal é libertador. A exaustão que você sente após interações sociais não é fraqueza, mas o resultado de um trabalho árduo e invisível de camuflagem. O direcionamento prático é começar a se permitir ser autêntico em ambientes seguros. Isso não significa abandonar todas as convenções sociais, mas sim identificar onde e com quem você pode baixar a guarda. Reduzir o esforço de masking é um processo gradual que começa com a autoaceitação e a busca por comunidades onde você se sinta compreendido e aceito como realmente é. Priorizar o seu bem-estar e autenticidade acima da conformidade social é um caminho para uma vida mais genuína e menos exaustiva. Chegamos ao fim da nossa exploração sobre os sinais de autismo em adultos, e a reflexão final que emerge é profunda e libertadora. Esses sinais que investigamos, a exaustão social, a sensação persistente de ser diferente, a dificuldade com códigos sociais implícitos, o hiperfoco, a sensibilidade sensorial, a necessidade de rotina e o mascaramento, não são, em sua essência, falhas de caráter ou fraquezas. Pelo contrário, são características inerentes a um funcionamento cerebral diferente, uma manifestação da neurodiversidade humana. Entender isso é o primeiro passo para uma jornada de autoconhecimento e aceitação. Talvez você, o espectador, tenha passado a vida inteira sentindo-se estranho, difícil de lidar ou sensível demais. Talvez tenha se cobrado por não se encaixar, por se sentir exaurido onde outros parecem prosperar ou por precisar de um manual para viver em sociedade. A verdade é que talvez você só tenha passado tempo demais tentando se adaptar, tentando caber em um molde que não foi feito para você, sem entender como seu próprio cérebro funciona. Essa clareza, essa possibilidade de uma nova lente para ver sua própria história, pode trazer um alívio imenso. Não há nada de errado em ser diferente. Há apenas uma falta de compreensão sobre essa diferença. Para aqueles que se identificaram com muitos dos pontos abordados, o próximo passo não é o desespero, mas a ação informada. Comece a observar os padrões reais da sua própria vida com essa nova perspectiva. Anote as situações que desencadeiam sua exaustão social, os ambientes que sobrecarregam seus sentidos, as quebras de rotina que causam maior ansiedade. Essa autoobservação é um tesouro de informações. Além disso, é crucial começar a implementar mudanças práticas em seu dia a dia. Reduza o excesso de telas e o estímulo passivo, que podem agravar a sobrecarga sensorial e cognitiva. Proteja seu sono diligentemente, pois ele é fundamental para a regulação do sistema nervoso. Estabeleça e proteja suas rotinas, mas permita-se uma flexibilidade saudável. E, acima de tudo, priorize as pausas sensoriais, momentos de calma, silêncio e baixa estimulação para recarregar suas energias. A natureza também pode ser uma grande aliada. Caminhadas, exercícios físicos adaptados, a prática de arte ou hobbies que permitam o hiperfoco de forma saudável e a exposição à luz solar são ferramentas poderosas para a regulação emocional e sensorial. Eles ajudam a ancorar sua mente e corpo, proporcionando um refúgio do caos do mundo exterior. Se a identificação com esses sinais for consistente e profunda, e se a busca por clareza se tornar imperativa, não hesite em buscar uma avaliação profissional. Um psicólogo ou psiquiatra especializado em autismo em adultos pode oferecer um diagnóstico formal, o que não é um rótulo, mas sim uma ferramenta de autoconhecimento. O diagnóstico pode abrir portas para estratégias de apoio, terapias e, mais importante, para uma compreensão mais profunda de si mesmo e de suas necessidades, permitindo que você pare de lutar contra a sua própria natureza e comece a florescer. Esta jornada de autoconhecimento é contínua. Nosso canal continuará a abordar temas de neurodiversidade,
oferecendo estratégias e informações para uma vida mais autêntica e plena. Lembre-se, entender a si mesmo é o primeiro e mais poderoso passo para construir uma vida que honre quem você realmente é, com todas as suas particularidades e forças únicas. Não é sobre mudar quem você é, mas sobre aceitar e otimizar a sua forma de ser no mundo. A autenticidade é a verdadeira chave para o bem-estar e a felicidade.